Olá, sou Teresa Power e este é o podcast católico Eu e a Minha Família Serviremos o Senhor. No quinto episódio desta série dedicada a São José, refletimos sobre a sua vocação de pai adotivo de Jesus. Hoje vamos pensar a paternidade, seja ela adotiva ou não. São João Batista resumiu a vocação cristã numa única afirmação, em João 3,30. É preciso que ele cresça e que eu diminua. Esta afirmação podia também ter sido feita por São José. João disse esta frase quando lhe vieram contar que Jesus, a quem ele batizara, andava agora a angariar discípulos. Queriam saber se João não se sentia com ciúmes. Isto é o que de mais frequente, infelizmente, nós temos na igreja. Quem corajosamente dá um passo à frente e se dispõe a evangelizar, a testemunhar, a trabalhar, é de imediato atacado por outros que sentem que lhe foi roubado o protagonismo, como se a igreja fosse uma competição. Também na família nós precisamos deste espírito de humildade do Batista. Precisamos nos alegrar com os sucessos dos nossos filhos, dos nossos irmãos, do nosso cônjuge, como se fossem os nossos. Santa Zélia Martin escrevia: o meu maior sonho é chegar ao céu e ver lá todos os meus filhos e o meu marido num lugar bem superior ao meu. Eu imagino que São José pensasse o mesmo. Que alegria para ele ter uma mulher e um filho que no céu estariam num lugar bem superior ao dele. Será que pensamos nós também assim? Quando Deus confiou o seu filho a José, Deus cumpriu esta afirmação do Batista. Já reparamos? Deus cedeu os seus direitos paternos a José. É o que fazem os pais biológicos que entregam os filhos à adoção. José seria o pai adotivo de Jesus e assim teria sobre ele o poder paternal. Ora, esta cedência de direitos confirmou-se plenamente no ato da circuncisão do bebê. Aos 8 dias, José pronunciou formalmente o nome de Jesus, assumindo a sua paternidade. Deus confiou em absoluto na capacidade de José para guiar o seu filho. Deus disse: é preciso que ele, José, cresça e que eu diminua. Nós nunca encontraremos ninguém mais humilde do que Deus. Deus não é só o Altíssimo. Eu acho que Deus é, sobretudo, o Baixíssimo. Aquele que se baixa para nos lavar os pés sujos do caminho. Também a nós acontece isto. Deus confia-nos os seus filhos. Ele cede-nos os seus direitos paternos. E isto acontece no batismo, quando nós descobrimos que acabamos de nos transformar em pais e mães dos filhos de Deus. Que honra a nossa! E Deus confia em nós para educar estes seus filhos, como confiou em José. Outro dia assisti a uma cena da prepotência de uma mãe sobre a filha pequenina no consultório médico. A mãe brincava ao telemóvel, sorrindo diante do que estava provavelmente a ler no Facebook, mas exigia à filha pequenina que ficasse quietinha sentada ao seu lado. A menina queria brincar um bocadinho, levantar-se, explorar ali ao pé, experimentar outras cadeiras, e logo a mãe a ameaçava e a repreendia, num tom mau, num tom feio, ao ponto de a deixar a chorar. E isto por razão nenhuma. Pois quando conseguiu que a menina finalmente sentasse muito quietinha ao seu lado, a mãe continuou ao telemóvel sem sequer se dignar a olhar para ela. Eu, do outro lado, em frente dela, ia fazendo caretas, pescando os olhos à menina, porque alguém tinha a brincar com ela. Mas claro, com máscara na cara, nestes tempos de pandemia, eu acho que ela não se conseguia ver-me sorrir. Pobrezinha. Bem, em casa, quando eu falava sobre essa história, alguém perguntou: e como é que tu sabes que ela era a mãe? Se calhar era outra pessoa. E a minha filha mais velha, a Clarinha, de 20 anos, respondeu: ninguém ousaria tratar assim os filhos dos outros. Só as mães é que podem tratar assim os seus filhos. Muitas gostam de mostrar em público que têm o controle absoluto sobre eles. Só podia ser a mãe. Eu fiquei a pensar nisto. Há um ditado que eu gosto de adaptar e, quando o adapto, fica assim: trata os teus filhos como gostarias que os outros os tratassem. Porque é tão fácil abusar do poder que temos sobre eles. Mas se nós pensarmos como José, nós damos-nos conta de que este poder nos foi cedido por Deus e tudo fica diferente. Eu penso que na vida de José houve muitos momentos em que ele se deu conta desta paternidade divina e da honra que lhe coubera, independentemente de ser pai adotivo ou biológico. Jesus chamava a Deus Pai. Isto era estranhíssimo para um judeu. Deus era o Senhor dos Exércitos, Deus era o Altíssimo, Deus era aquele cujo nome não se pode pronunciar, eu sou aquele que sou. E agora chegava Jesus e dizia: papá, paizinho, pai. José acostumou-se a ouvir isto e de certeza que estremecia quando Jesus também lhe chamava pai a ele, simples mortal. Ele era pai por inteiro daquele filho de Deus. O episódio no templo que vem narrado em Lucas 2, versículos 41 a 52, é de uma profundidade espantosa do ponto de vista de José. Naquele dia, José levou o filho ao templo. Aos 12 anos era comum um filho tornar-se adulto, ganhar o direito de discutir as escrituras com todos os homens de Israel. No meio de muitos cantos e muitas danças, o jovem que fazia 12 anos, mais ou menos, era apresentado no templo e, por brincadeira mais ou menos a sério, os doutores da lei testavam os seus conhecimentos das escrituras, para saber se ele era realmente um homem. Estará esta criança à altura? Assim foi certamente com Jesus. Mas quem não estava à altura eram os doutores da lei, e quem acabou por aprender foram eles.
Neste episódio, Jesus começa por nos revelar o quanto a Bíblia era importante para ele e, claro, para a sua família. Onde ele estudava e onde ele aprendia, Jesus sabia mais da Bíblia de qualquer doutor da lei. Claro que o mesmo seria verdade sobre São José, porque Jesus aprendia com José e José com Jesus e certamente todos os dias eles conversavam sobre as Escrituras. José devia estar habituado a questionar Jesus, a escutá-lo atentamente, como fizeram aqueles doutores da lei naquele dia. Se eu gosto de fazer cá em casa, quanto mais eu gostaria de fazer a Sagrada Família. Então, quando Maria pergunta: Filho, por que nos fizeste isto? Teu pai e eu estávamos aflitos à tua procura. Jesus vai responder com uma pergunta: Por que me procuravas? Não sabias que eu devia estar em casa de meu pai? Aquela resposta terá sido para José um momento de revelação. Ele ali tomou consciência de que Jesus não lhe pertencia. Ele era mesmo só o seu pai terreno. E isto vale para todos nós, pais biológicos ou adotivos. Pai é pai, sem aspas. Mas como Jesus, também os nossos filhos têm um outro pai. Um pai que os adotou no dia do seu batismo. No dia do batismo de cada um dos nossos filhos aconteceu um processo inverso só da circuncisão de Jesus. Se a circuncisão deu a José a garantia de que o Filho de Deus era agora seu filho também, o batismo dá-nos a garantia de que os nossos filhos são agora filhos de Deus também. Já repararam? Tanto José como nós, embora de forma inversa, temos em casa um ou vários filhos de Deus. É, pois, na casa de Deus que eles devem crescer. E a nossa missão, como a de José, é levá-los à sua casa. Em Mateus 23:9 diz Jesus: Não chameis a nenhum de vós pai na terra, porque um só é o vosso pai, o que está nos céus. Um pai que não toma a peito esta missão não é um pai cristão. O pai cristão, à imagem de José, tem a certeza de que os seus filhos são filhos de Deus em primeiro lugar e leva-os pela mão até à igreja, aos sacramentos, à catequese. Conduz-los em oração. Ajoelha a seu lado diante do Pai Nosso, o Pai que faz com que os filhos e pais se tornem irmãos. Porque não são só os nossos filhos que estão batizados, nós também. E com eles somos juntos filhos do mesmo Pai que está nos céus. Deixamos-nos assim de ter qualquer noção de poder sobre os nossos filhos. Eles não nos pertencem. Eles estão connosco para que os conduzamos até à sua verdadeira casa, que é o céu. Hoje estão connosco, amanhã podem não estar. Damos-lhe um beijo de até já, saída do carro, quando os deixamos na escola. Talvez não os voltemos a encontrar. Acontece aos outros, não é? Assim não deixemos para amanhã aquele abraço, aquela palavra, aquele passeio, aquele jogo. Desfrutemos da viagem enquanto estamos juntos, rindo com eles, amando-os, acarinhando-os, educando-os na fé, ajudando-os a serem melhores pessoas do mundo. Desfrutemos de verdade sem pressa, sem querer despachar a tarefa que nos foi confiada. Hoje mesmo é dia de rirmos à gargalhada com aquela frase trapalhona que eles dizem, aquela brincadeira. Deixemos projetar neles as nossas ambições terrenas de poder, sucesso e fama, de os usar como prova, seja lá do que for. Eles não precisam de frequentar todas as atividades extracurriculares do mundo, eles não precisam ter as notas máximas, eles não precisam de nos agradar. Eduquemo-los para que sejam cada vez mais capazes de desejar a santidade, capazes de agradar só a Deus, de responder como Jesus: Não sabias que tinha de estar em casa de meu pai? Infelizmente, todos corremos o risco de perder de vista esta honra que nos foi concedida de educar os filhos de Deus e passamos a acreditar que os filhos são apenas nossos para serem educados segundo as nossas expectativas e os nossos medos. Assoberbados de tarefas, nós somos uma perfeita empresa de eventos, organizando tudo o que diz respeito à sua saúde, escolaridade, sucesso e todo tipo de talentos, mas esquecemos de os conduzir à casa do Pai e de lhes permitir que por lá se percam. Temos imensos cuidados em controlar as suas saídas e entradas, em não deixar que carreguem mochila às costas a pé a caminho da escola. O Evangelho diz-nos que Maria e José só se deram conta da ausência de Jesus na caravana que seguia de regresso a Nazaré depois de um dia inteiro de viagem. Como foi possível? Em pleno século XXI nós ficamos naturalmente escandalizados. Cuidamos e bem para que nenhuma criança se perca da sua caravana, que é certamente a maior aflição que podem passar os pais. Mas esquecemos de garantir que esta mesma criança está segura espiritualmente. Diz o Papa, na Alegria do Amor, no número 261, e cito: O que interessa, acima de tudo, é gerar no filho, com muito amor, processos de amadurecimento da sua liberdade, de crescimento integral. Só assim este filho terá em si mesmo os elementos de que precisa para se saber defender e agir com inteligência e cautela em circunstâncias difíceis. Assim, a grande questão não é onde está fisicamente o filho, com quem ele está neste momento, mas onde se encontra em sentido existencial, onde está posicionado do ponto de vista das suas convicções, dos seus objetivos, dos seus desejos, do seu projeto de vida. Fim de citação. Diminuir para que os filhos cresçam. Então isto significa educá-los na escuta, não da nossa palavra, mas da palavra do seu Pai que está nos céus, para que seja Ele e não nós a informar as suas ações.
Um filho que cresce alicerçado na palavra vai saber que copiar nos testes é errado, quer o professor veja, quer não. E que não se pode deixar ninguém fora no jogo, no recreio, ainda que os amigos nos voltem as costas. Mais tarde vai rejeitar as tentações da adolescência com a segurança de qualquer herói bíblico. Vai sair com o namorado ou a namorada à noite e deixar-nos descansados porque sabemos os valores em que o educamos. Vai aceitar que há festas finalistas a que pode ir e festas finalistas a que não pode ir em consciência enquanto cristão. Chegará o dia em que o filho nos encherá de sábio orgulho. Sozinho foi capaz de escolher o bem em vez do mal. Não precisamos de intervir ou de proibir. Cresceu. Podemos, como São João Batista, diminuir em paz. No próximo episódio, que é o último, é ainda São José que nos vai iluminar sobre a nossa vocação conjugal. Porque ele não foi apenas o pai dos filhos de Deus. Ele foi também marido da esposa de Deus. Seremos nós igualmente maridos ou mulheres das esposas ou dos esposos de Deus? São José, rogai por nós.